Quando o vírus adentra o organismo, ele tem a capacidade de fazer um processo inflamatório sistêmico. Então, acaba liberando alguns mediadores e pró-inflamatórios, né, que vão fazer com que haja uma reação no corpo todo. E essa reação do corpo todo, essa resposta inflamatória, a gente tem uma lesão endotelial. A gente chama lesão tecidual. E um dos tecidos que o arbovírus ele tem a capacidade de atacar é a lesão, os vasos sanguíneos. Sim. Então, aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos e isso faz com que o líquido saia dentro do vaso para fora. E isso causa o quê? Desidratação. Por isso que na dengue, a pessoa, o paciente, ele desidrata. E os sintomas da dengue é principalmente pela desidratação. A característica que o vírus tem de aumentar essa permeabilidade, essa passagem de líquido de dentro do vaso para fora, isso causa o paciente uma desidratação e piora os sintomas. Aí como que a pessoa percebe que pode estar em desidratação? Se a pessoa não está suando tanto, tá urinando, tipo assim, ela fica inchada? Pronto. Nesses casos, primeiramente, o paciente fica desidratado. Então, assim, no exame físico, a gente vê aquele paciente mais quieto, mais abatido, mais na dele. E a gente faz o exame físico completo e a gente vê que tem alteração de, como é que eu posso dizer para vocês, enchimento capilar. Então, assim, são exames clínicos que a gente vê no paciente que dá para a gente identificar essa desidratação. E, principalmente, a piora dos sintomas, né? A piora dos sintomas que a gente comentou. Dor no corpo, dor nas articulações, é pela desidratação. O principal sinal, acredito que seja esse, né? Até, eu não lembro se ainda existe aquela campanha, fazia muito a campanha do soro caseiro e tudo, que ajudava. Sim, a gente vai comentar isso daí vamos falar um pouquinho sobre isso, com certeza. Exatamente. Eu quero saber o seguinte, como é que é a questão da classificação da dengue atualmente? Como é que é isso? A dengue, quando nós identificamos aquele paciente, recebemos aquele paciente, conversamos com ele, a gente tem que lembrar que nós temos a dengue que ela é sem complicações e a dengue que ela é com complicações. E aí a dengue sem complicações, a gente divide ela em estágios A e B. Nós temos no estadiamento, na classificação da dengue, A, B, C e D. A e B são aquela dengue sem complicações, aquela dengue que a única diferença de A para B é que nós vamos ter na B algumas doenças que previamente que o paciente apresente para a gente. Ou seja, aqueles pacientes com insuficiência cardíaca, aqueles pacientes diabéticos, hipertenso, aqueles pacientes que têm alguma doença renal crônica ou alguma doença do sangue mesmo, hematológica, doenças autoimunes, obesidade, pacientes menores de 1 ano, maior de 65 anos, os extremos, são pacientes que vão encaixar naquele grupo B. E o grupo A são todos aqueles pacientes que não se encaixam no grupo B, são todos aqueles pacientes que não têm nenhuma doença prévia e tanto A quanto B a gente consegue fazer o tratamento, hidratação, acompanhamento em casa. E pedindo para retornar no hospital, para poder repetir exames, orientações sobre os sinais de alarme. Para ir acompanhando, né? Justamente. E aí, nesse caso, a gente falou um pouco sobre a questão de um dos tipos, né, que seja a dengue hemorrágica, mas eu quero saber uma coisa específica. Existe uma diferença viral entre a dengue comum e hemorrágica ou depende muito do paciente, como ele vai reagir aos sinais de alerta? Como é que é isso? Aí depende muito do paciente, justamente. Puxando o gancho para essa sua pergunta, a gente, nesse ponto específico, a gente vai lembrar que esses pacientes que evoluem com sinais de alarme são aqueles pacientes que fazem parte da complicada. Então, sim, são os pacientes C e D. A gente comentou sobre A e B e agora nós estamos falando sobre C e D, que a gente aproveita essa sua pergunta porque encaixa nesse caso aqui. Perfeito. Então, se o paciente está com sinais de alarme, ele automaticamente ele já vai ser classificado como uma dengue C. Esses pacientes dengue C, eles necessitam de tratamento hospitalar, ou seja, em regime de enfermaria, sempre com a hidratação de acordo com o peso do paciente. Então, tudo isso vai ser estabelecido, vai ser bem conduzido com o médico que está avaliando. Aqueles pacientes, como o seu caso, que você falou da dengue hemorrágica, tem alguma relação com o vírus, vai depender muito da resposta do paciente. A gente sabe que pacientes que têm aquelas doenças prévias, como nós comentamos
na dengue B, insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, eles podem evoluir com desfechos piores. É um agravante, né? Um agravante maior. Não necessariamente esses pacientes vão evoluir para piores. Tem uma chance deixar maior, bem claro, digamos, né? que tem uma chance maior, justamente. Então, essas evoluções para piora clínica são os pacientes da dengue D de dado. Então, a gente precisa acompanhar esses pacientes mais de perto em regime de terapia intensiva, em regime de UTI, pacientes precisam ser monitorizados, precisa ver questão de pressão, de saturação, questão da própria hidratação, que também é diferenciada nesses casos, que tudo vai depender da análise ali, da avaliação do médico assistente para a gente poder guiar o tratamento. Mas, respondendo a sua pergunta, não necessariamente vai ter um vírus que vai piorar o quadro do paciente. A gente sabe que, atualmente, nós está circulando mais o sorotipo 2, que é o DENV2. E o DENV2, ele tem a característica de ser mais sintomático, de evoluir com mais... com a piora, digamos assim, dos sintomas. Então, em relação ao DENV1, que são os sorotipos que mais circulam na nossa população. Entendi. Então, pelo que eu estou vendo, não tem muito a ver com o tipo do vírus em si, mas muito com a resposta do tratamento ou a evolução de cada individualizado, né? Como que seria o tratamento da dengue sem complicações, a grosso modo? Pronto. Como eu disse anteriormente, o tratamento de dengue independente, A, B, C ou D, com complicações, sem complicações, sempre será, nunca esquecer, da hidratação. A hidratação vai depender muito do peso, então isso varia muito da avaliação individualizada do médico com o paciente. A dengue não complicada, aquelas dengues A e B, que a gente comentou, é sempre tratamento em casa, digamos assim. E o médico, ele olha, você tá com dengue, mas você tá tranquilo, vai para casa e trata em casa. E essa daí, principalmente a dengue A. Tá. A dengue B, como tem aquelas doenças prévias, como nós comentamos, a gente precisa, sim, de um acompanhamento mais de perto desse paciente. Se tiver condições de ir para casa, a gente consegue liberar com a hidratação e o uso de medicamentos sintomáticos, que a gente fala que é para alívio dos sintomas, como, por exemplo, de pirona. Pacientes que não têm, que têm alergia de pirona, a gente pode prescrever no lugar paracetamol, tratamento para controle de náuseas e vômitos. Então, tudo isso são tratamentos complementares, né, que a gente pode passar para o paciente, mas lembrando que sempre hidratação. E a hidratação vai ser individualizada para cada um. Lembrando que o que difere da A para B é que na B a gente precisa estar mais acompanhado desse paciente de perto, pedir para ele retornar em 48 horas para repetir exames laboratoriais, principalmente exame de sangue. E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição.